Nós estamos no módulo 4 aqui desse curso que nós chamamos de Finanças para um Pequeno Negócio ou Assistente Financeiro, do módulo da série de curso Auxiliar Administrativo. Bom, para você que viu todas as aulas passadas, você percebeu que estamos numa trilha pedagógica, onde hoje esperamos concluir a parte conceitual desses pontos importantes da gestão financeira do negócio: investimentos, gastos fixos e variáveis, markup, faturamento e metas de vendas, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, capital de giro, fluxo de caixa e demonstrativo do resultado do exercício. Espero que você tenha visto nas aulas passadas todo esse material. Quando falamos em investir, alguém que deseja abrir um negócio, ampliar o seu negócio, a palavra-chave daquela aula foi planejamento. Planejar é preciso e necessário para que haja sucesso nessa tarefa aqui. Depois, quando a loja está funcionando, você tem que saber que aquele investimento que você fez no início, quer seja numa reforma, compra de balcões ou máquinas novas, ela vai ser colocada numa parcela fixa dos seus gastos fixos. Quem viu a matéria sobre gastos fixos, são todos aqueles gastos que a empresa tem que pagar, independente de vender ou não alguma coisa. Geralmente envolve o pessoal, envolve gastos de ocupação, como aluguel, energia, etc. Mas é importante a palavrinha planejar estar aqui, porque planejando você vai ter noção de quê? Orçamentar os gastos fixos, para que você tenha noção de eficácia. Eu tenho um teto de contas a pagar aqui na parte de marketing. Então, quando eu uso aquele dinheiro e não extrapola, eu fui eficaz. Mas não só eficaz, é preciso ver o retorno de todo gasto, de todo investimento, para que haja também eficiência. Daí nós aconselhamos você, que está vendo essa aula agora, dar uma olhadinha sobre a aula sobre gastos fixos, que é muito importante. Também falamos de gastos variáveis. Na oportunidade, usamos como exemplo um pequeno empreendedor que tem o seu frigorífico, e ele sabe que mesmo se comprar o boi pronto ou comprar já de um frigorífico maior a carne, aquele preço que ele compra do fornecedor e vai jogar a venda, o preço de venda em cima dele, tem o preço de custo da mercadoria e tem o preço de venda. Então, esses gastos relativos ao estoque daquilo que você está vendendo é chamado de gastos variáveis. Também pode ser colocado aqui comissão de vendedores ou impostos em relação à mercadoria que está vendida. Isso é fundamental para você saber a diferença. Gastos variáveis relacionados aos produtos que eu vendo. Gastos fixos, como eu já falei, independe da venda dos produtos. Então é importante você dar uma olhadinha lá, principalmente porque o preço de venda vai ter que, lógico, cobrir o preço de compra daquela mercadoria, mas tem uma margem de contribuição para pagar os demais gastos fixos. Daí muitas empresas usam esse termo chamado markup, que é uma noção de, se eu compro uma mercadoria de R$17, markup de 100%, 17 mais 17, meu preço de venda vai ser 34. Dependendo do ramo, o markup é 200%. Sei lá, uma loja de roupa que compra a mercadoria por 50 e vai vender aquela mercadoria, exemplo, uma calça, por R$150. Então, o markup foi 200%, mas esses termos foram abordados na aula passada, porque aquele lucro que tem, eu comprei uma mercadoria por R$50 e vendi por 150, esses R$100 de diferença é a margem de contribuição, ela não é ainda o lucro da empresa. Aí sim, quando você tira a margem de contribuição e paga os gastos fixos, que vai ter ali o resultado daquela empresa num determinado período, chamado de exercício, se houve lucro ou prejuízo. Daí nós falamos a importância de você saber precificar, para você não é vender muito, é vender bem. Vamos atingir a meta de vendas, bora, mas se o seu produto tem uma lucratividade muito baixa, às vezes tem uma empresa que fatura R$500.000, tem outra que fatura R$1 milhão. No final do exercício, lucro da que faturou R$1 milhão foi ali
5%, 50 mil reais. Lucro da que faturou 500 mil reais, foi 10%, os mesmos 50 mil reais, só que com uma estrutura mais enxuta, né? Daí é importante saber precificar para estabelecer a meta de vendas com vistas a um resultado. E aí nós falamos em aulas passadas a importância de você ter uma boa relação com fornecedores. O segredo está nas compras. Comprar bem, na quantidade certa, no preço bom, com boa forma de pagamento, certamente vai bater no financeiro da empresa na parte de faturamento. E aí você vai ter o que nós chamamos de ponto de equilíbrio. O que é esse ponto de equilíbrio? É simples. É o valor que a empresa precisa vender para cobrir todos os gastos fixos mensais e variáveis. Ou seja, eu faturei 500 mil reais, paguei os meus fornecedores nas mercadorias, paguei os gastos fixos, mas apenas empatou aqui. Então, isso é chamado de ponto de equilíbrio. Se a empresa conseguir atingir ou superar o ponto de equilíbrio em um determinado mês, significa que teve lucro. Como já foi dito, o ponto de equilíbrio é o faturamento necessário para pagar os gastos totais da empresa. Então, está aqui esse exemplo que mostra, ó, gastos totais, gastos fixos e variáveis, bateu com que a empresa entrou. Então, naquele resultado, naquele período, houve equilíbrio. Geralmente, a empresa deve trabalhar normalmente para que haja lucratividade. Mas se não houver lucratividade, houver prejuízo, é porque o que foi faturado não deu para pagar os gastos totais. Então, isso aqui é importante ser visto durante o nosso trabalho de gestão financeira do pequeno negócio. O faturamento da empresa, ele precisa superar os gastos totais para que haja lucro e assim haja sucesso, tá bom? Se não houver isso, tem que entender o porquê, estancar algumas sangrias para que haja uma normalidade aqui. Bom, hoje nós queremos falar então sobre fluxo de caixa. É um instrumento básico de planejamento e controle financeiro, do que entra de dinheiro, do que sai de dinheiro. Quem já ouviu falar essa frase do professor Júnior Medeiros? Sem registro não há controle, e sem controle não há gestão, não há fluxo de caixa. Na verdade, existe, mas não há a gestão do fluxo de caixa. Nós queremos que, para concluir essa parte de noções financeiras, é importante que haja um bom trabalho sobre fluxo de caixa, a gestão do fluxo de caixa. O objetivo dessa ferramenta é apurar o saldo disponível no momento e projetar o futuro, para que exista sempre capital de giro acessível, tanto para o custeio da operação da empresa, folha de pagamento, impostos, fornecedores, etc., quanto para investimento em melhorias, se necessário for. Então, é importante haver esse trabalho chamado fluxo de caixa. Dessa ferramenta de gestão financeira chamada fluxo de caixa, deve ser o quê? Registrados. Sem registro não tem controle, sem controle não tem gestão. Mas quando há registro, tem gestão. O que registrar? Tudo que entra na empresa. Toda a parte que está entrando dinheiro na empresa, todos os recebimentos. Aí detalhar. Vendas à vista, é dinheiro. Agora, PIX. Cartão de débito. Aí você vai ver que tem que detalhar, porque esse cartão de débito paga-se alguma tarifa para o agente financeiro, paga-se alguma taxa disso. A mesma coisa é cartão de crédito, e o empresário antecipa. Qual é a taxa? Qual é a tarifa? Então, isso aqui tem que ser registrado. Se há vendas no crediário, outra forma de pagamento, como cheques, se há o controle do recebimento do crediário, tudo isso aqui tem que ser registrado na entrada do dinheiro. Da mesma forma, todos os pagamentos. Aí vai, compras à vista, compras a prazos, pagamento de boletos, duplicatas, despesas, etc. Registrou o que entrou, o que saiu, houve fluxo de caixa. E até mesmo fazer previsão de recebimentos e pagamentos previstos para o futuro, no período de pelo menos 3 meses. É muito comum quem trabalha fazendo consultoria, auditoria no financeiro, dizer, me mostre como foi 3 meses para trás. Agora vamos nos preparar 3 meses para frente.
e aqui a ferramenta é o fluxo de caixa. Pessoal, benefícios do fluxo de caixa. Ao elaborar o fluxo de caixa, o empresário terá uma visão financeira do presente e do futuro da empresa. Dessa forma, o empreendedor pode antecipar algumas decisões importantes, como despesas, sem comprometer o lucro, planejar investimentos, organizar promoções para desencalhar do estoque, avaliar a necessidade de solicitar empréstimos ou negociar prazos com fornecedores e outras medidas, evitando ou minimizando assim que ocorram dificuldades financeiras futuras. O segredo é fazer o plano de caixa estruturado, registrado, desde um caderno, planilha no Excel ou algum sistema, algum aplicativo. A estrutura do fluxo de caixa depende da natureza da empresa e das necessidades do empresário. O resultado do fluxo de caixa é o saldo disponível em dinheiro existente no caixa ou depositado em conta corrente dos bancos, ou seja, a diferença entre o valor total recebido e os pagamentos realizados no mesmo período. Isso aqui é fundamental ser trabalhado. O saldo final do fechamento de caixa deve corresponder ao valor dos recursos disponíveis no caixa da empresa ou depositados em contas bancárias. Dicas para ter. Você já viu eu falar? É importante que eu repita. Sem registro, fica acha das vendas, das despesas, das vendas e dos gastos. Surpreenda que você fica usando cheque especial da empresa ou de gastos fixos, aquele empréstimo, né, para você saber trabalhar o seu capital de giro. E aí, como você deve fazer aqui para trabalhar bem, de forma correta, o seu capital de giro. Estamos aqui apresentando o nosso trabalho para quem está conosco aqui, mas vamos voltar aqui na apresentação, concluir esse material. Capital de giro. O que é isso? Ele é composto pelos recursos: dinheiro, crédito a receber, estoques, que são necessários para bancar a liquidez, isto é, possibilitar que sua empresa continue funcionando. Ou seja, eu tenho contas a pagar aqui, gastos fixos e variáveis. De onde vem esse meu dinheiro? É o que tem no banco, é o que eu tenho a receber, é do meu estoque. Então, esse capital de giro, ele vem após analisar o fluxo de caixa. É a diferença entre os recursos disponíveis em caixa e a soma das despesas e contas a pagar. Eu elaborei um case aqui, começa com um bom planejamento, detalhando os gastos estava próximo a um fornecedor de queijo de coalho. E o fornecedor vendia o queijo para quem tinha uma banca de feira, que era o caso dele, a R$ 25. Ele, por conhecer esse fornecedor, chegou lá e
comprou 100 quilos desse queijo de coalho de R$ 25 e deu um total de R$ 2.500 com uma semana de prazo. Ele tinha crédito aqui. Um débito de R$ 2.500 queijo por R$ 50. Ou seja, ele comprou a 25, vendeu a 50. No final do dia, ele tinha R$ 5.000. Ele poderia parar aqui. Ele poderia, nesse mesmo dia, chegar lá para o fornecedor do queijo de coalho. Aqui está os seus R$ 2.500 e aqui está meus R$ 2.500. Ainda não era o lucro dele, era a sua margem de contribuição, porque ele tinha que saber fazer o cálculo dos gastos fixos. Mas, por ser empreendedor e estava na Ceasa, ele viu lá que outro fornecedor de melancia estava vendendo a melancia a R$ 5. Como ele tinha agora R$ 5.000 à vista, ele conseguiu comprar essas 5.000 melancias para vender de terça até sábado na banquinha dele. E assim aconteceu no caso hipotético. Ele vendeu as suas 1.000 melancias, só que ele comprou a 5, vendeu por R$ 10. Logo, ele, no final daquela semana, ele tinha R$ 10.000 no seu caixa. Ele vendeu tudo. O que aconteceu? Ele foi, então, pagar o rapaz do queijo que ele devia e sobrou R$ 7.500. Ainda não era o lucro dele, era a sua margem de contribuição. Por quê? Desses 7.500, ele tinha que separar os seus gastos fixos, digamos que for aqui 2.000, 1.000, enfim. Aí depois ele tinha a sua lucratividade. Ou, aí onde vem pensar, ele diz, para que eu possa continuar girando o meu negócio, eu vou separar aqui desse dinheiro R$ 2.500 para agora comprar o queijo à vista. Uma coisa é chegar nesse meu amigo e comprar a prazo, mas e se eu chegar à vista? Consigo desconto melhor? Então, o capital de giro desse senhor aqui, com R$ 2.500, ele conseguia girar o seu negócio, ter a sua lucratividade, mas quando chega na lucratividade dele, ele sempre deixa 2.500 para o seu capital de giro. Bom, esse é o exemplo que eu dei para você, para que você possa entender, e na próxima aula a gente vai fazer algumas revisão prática do nosso assunto. Vamos voltar aqui para quem está no geral, vamos interromper o nosso compartilhamento da tela. Pronto, estamos no geral. Muito obrigado a você que está assistindo até aqui nossas aulas. Como eu falei mais uma vez, curta o nosso canal, dê o seu joinha, entre em contato conosco se você quiser receber um e-book desses slides. Ainda tem a próxima aula para concluir. Que Deus abençoe a todos.